Nesse trabalho a gente vai falar um pouco sobre a unificação alemã. Primeiro a gente vai dizer o que foi a unificação alemã. Bom, a unificação alemã foi um processo iniciado em mais ou menos no século XIX e finalizado no ano de 1871. Para quê? Para a integração e unificação dos vários estados germânicos, em apenas um, a Alemanha. O processo foi liderado pelo primeiro-ministro da Prússia, Otto von Bismarck, que ele era conhecido como o chanceler de ferro. E esse processo resultou na formação do Segundo Império Alemão. Antecedentes. O território da Alemanha, na segunda metade do século XIX, era formado por vários reinos, ducados ou até mesmo cidades livres. E toda essa região sofria grande influência das duas principais potências de língua alemã, a Áustria e a Prússia. O território alemão vivia basicamente numa estrutura feudal em plena idade contemporânea. Haviam apenas dois fatores que influenciaram no desejo da unificação: o fato de todos falarem a mesma língua e terem a mesma base cultural. Logo no início do século XIX, o desejo da unidade nacional já podia ser notado, principalmente nos meios acadêmico e literário. Esse cara aí, que eu não sei falar o nome dele, na Prússia, tentou implantar um programa político inspirado nessa pretensão, mas ele acabou sendo afastado em 1808. Após isso, o nacionalismo alemão ficou inoperante, até 1848, quando ocorreram diversas revoluções por toda a Europa. Só que essa tentativa de unificação por revolução foi frustrada. Então a Prússia viu que a única saída, a Prússia, que era o estado germânico mais poderoso, viu que a única saída seria se ela liderasse um processo de unificação sobre a coroa de um rei monarca prussiano. Em 1834, sob a liderança do governo prussiano, havia se formado o Zollverein, que foi uma união alfandegária com a participação de vários estados alemães, exceto a Áustria, que unificou o mercado de vários estados alemães. Beneficiados por essa ampliação de mercado, as indústrias prussianas tiveram um período de grande desenvolvimento e crescimento. Na década de 1860 surgiram os primeiros grandes centros urbanos industriais alemães. Só que com a morte de Frederico IV, subiu ao trono da Prússia Guilherme I, que nomeou como primeiro-ministro Otto von Bismarck, que foi o grande líder da unificação alemã. Bismarck, membro da aristocracia prussiana, era um político conservador, partidário de um regime monárquico forte e concentrado nas mãos do rei. A política interna dele tinha dois objetivos. O primeiro, a unificação do território alemão por uma extensa rede ferroviária que pudesse colocar em contato direto todas as regiões de um futuro império, e o segundo objetivo era a modernização do exército. A frase de Bismarck, que pode resumir bem o espírito de seu projeto, é: a unificação da Alemanha será feita a ferro e sangue. Ferro por causa das ferrovias que ele construiu, e sangue por causa da modernização do exército. Esses objetivos favoreceram o desenvolvimento industrial da Prússia, já que as estradas de ferro e o novo armamento do exército construíram formidável mercado consumidor para as indústrias siderúrgica e metalúrgica alemãs. Em um período de 7 anos, mais ou menos de 1864 até 1871, 3 guerras de destaque foram decisivas para a unificação dos estados germânicos: a Guerra dos Ducados, em 1864, a Guerra Austro-Prussiana, em 1866, e a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 até 1871. Guerra dos Ducados contra a Dinamarca. Em 1864, a Prússia se juntou à Áustria em uma guerra contra a Dinamarca, pelo domínio dos ducados de Schleswig e Holstein. O confronto ficou conhecido como Guerra dos Ducados, e ao seu final, Prússia e Áustria, vitoriosas, dividiram a administração dos ducados através da Convenção de Gastein. A Áustria, porém, tentou implantar uma política única ao condado de Holstein, privando assim a Prússia de direitos assegurados em outros acordos.
Restou a Bismarck entrar em guerra contra a Áustria em 1866. Em 1866, o exército da Prússia avançou sobre Holstein. A Áustria estava envolvida numa guerra contra o reino de Piemonte na Itália e estava preocupada também com a recente insurreição húngara. Por isso, a Áustria assinou logo um tratado de paz desvantajoso para ela, que dava à Prússia o total controle de todos os territórios do norte da Alemanha. Essa guerra contra a Áustria também consolidou a autoridade da Prússia sobre os territórios do norte da Alemanha, que haviam participado da guerra. Em 1867, a Prússia criou a Confederação Germânica do Norte, cujos Estados-membros aceitaram a autoridade do rei da Prússia. Guerra Franco-Prussiana. Esse foi um conflito armado disputado entre a França e um conjunto de estados germânicos que foi liderado pela Prússia. E esse grupo germânico levou a melhor sobre os franceses. As causas diretas dessa guerra foram para os dois lados, os dois tinham interesses. Do lado de Bismarck, o lado prussiano, o interesse dele era se expandir e acabar com a influência francesa sobre os povos germânicos das margens do rio Reno. E do lado da França, que estava sob o governo do imperador Napoleão III, o interesse dele era recuperar o prestígio, que foi perdido com uma série de problemas diplomáticos e, em particular, pela perda da influência na Prússia na sequência da derrota da Batalha Austro-Prussiana em 1866. O conflito foi declarado aberto pela França em 19 de julho de 1860. A Prússia, desde logo, contou com o apoio dos estados germânicos do sul, na luta de Guilherme contra a França, chefiados pelo estrategista, esse cara aí, desse nome difícil, que eu não sei dizer. A batalha que decidiu o conflito foi a Batalha de Sedan, de 1º de setembro de 1870, concluída com a rendição das tropas francesas e a captura de Napoleão III. O Tratado de Frankfurt, assinado a 10 de maio de 1871, acabou com a guerra entre a França e a Alemanha, mediante a obrigatoriedade da França de entregar o território da Alsácia e parte da província da Lorena e pagar 5 bilhões de francos de ouro. Bom, as consequências da unificação alemã, além de estruturar o país da Alemanha a ser o que ele é hoje, uma grande potência mundial, também são. Algumas pessoas dizem que a unificação alemã foi um dos principais motivos para o estouro da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a vitória da Prússia contra a França gerou um sentimento de revanchismo. Os franceses ficaram inconformados com a situação e com a humilhação provocada pelos alemães, como por exemplo a coroação de Guilherme I no próprio Palácio de Versalhes, no território francês. E os franceses mantiveram um sentimento de revanche, que foi decisivo na política de alianças dos países europeus até quando eclodiu o conflito da Primeira Guerra Mundial em 1914.